Com toda alegria, vamos iniciar o nosso culto desta noite, desejando muito agradar ao Senhor com uma prestação de culto com toda dignidade, sinceridade, porque Deus merece receber um culto que lhe seja agradável. E a maneira do nosso culto ser agradável é que ele parta de um coração sincero, desejoso de fazer conforme Deus mesmo nos quer receber. Antes, porém, quero lembrar que no próximo domingo, 21, estará conosco pela manhã e à noite o pastor Sidney Conceição Menezes. É um brasileiro que vive em Portugal, participou do nosso pastorado em 15 de novembro como membro, é oficial da Marinha, hoje na reserva, e indo para Portugal dedicou-se integralmente ao trabalho com casais. Já tem vários livros escritos, trará esses livros para quem desejar adquirir, então ele falará às famílias pela manhã e à noite, e fará uma live no sábado, possivelmente por volta das 16 horas, mas estaremos logo compartilhando o horário e o endereço com os irmãos interessados. Então, domingo, um dia especial dedicado à família e esperamos que haja bom crescimento, né? A bom aprendizado. Então, com essas palavras, nós vamos dar início ao nosso culto e para esse instante vamos convidar a irmã Rejane Busquet de Souza para nos conduzir na oração inicial. Oremos, pois, ao Senhor, acompanhando a irmã Rejane. Boa noite, irmãos. Oremos pelo culto desta noite. Amado Deus, eterno Pai, te dou graça, Senhor, por estar tendo a oportunidade de orar e pedir ao Senhor que abençoe o culto dessa noite, que a palavra chegue a cada coração. Tu sabes todas as necessidades que nós precisamos, mas só Tu pode resolver, Pai amado. Então eu peço em nome de Jesus, fique conosco no decorrer desta noite. Amém. Depois de orarmos, vamos abrir a palavra de Deus no texto de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus nesse capítulo 4, verso 20. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Novamente, porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Com isso no coração cantemos Reina em mim e aclame ao Senhor. Duas músicas preciosas que costumeiramente cantamos em nossos cultos. Reina em mim e aclame ao Senhor. Cantemos. Vamos louvar e agradecer o nome do nosso Deus, que Ele possa estar reinando em nossas vidas. Cantemos com bastante entusiasmo, porque o nosso Deus é merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. Sobre as montanhas e
aclamemos, pois, ao nosso Deus, o Deus que é digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor. Que toda a terra possa aclamar o nome do nosso Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Amém. Nossa leitura bíblica para a 49ª semana trata da regeneração. O que pensamos sobre regeneração vem de Pedro, 1 Pedro 1, verso 3, que diz assim:
1 Pedro 1, verso 3, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pense, meus amados irmãos, que é nisso que a gente crê, é isso que a gente aceita, é isso que a gente proclama sobre regeneração da nossa vida. Ouçam de novo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Com isso no coração, passemos ao momento de dedicação de vidas e bens. Então, nessa hora, enquanto acompanhamos a música que nos inspira, façamos esse projeto. Levantemos novamente esse propósito, renove sua vida, dedique-se mais e mais ao Senhor. Diga para o Senhor: pode contar comigo nessa semana, pode contar comigo para o teu trabalho, Senhor, pode contar comigo. Então, dediquemos nossas vidas e façamos votos de entregar nossos dízimos e ofertas, lembrando o que a gente tem dito do esforço da igreja, das suas necessidades, da recepção da convenção logo aí em maio, do Lar Batista do Idoso. Então, nessa hora, com alegria, pensemos nessas coisas que temos a desenvolver. Acompanhemos a música instrumental. Enquanto isso, vamos convidar o irmão Renan Jesus de Souza para nos conduzir na oração de gratidão. Oremos com o irmão Renan. Boa noite, irmãos. Vamos fazer oração em agradecimento às ofertas e aos dízimos. Senhor, meu Deus, vou te agradecer por mais um dia de vida, Pai. Pelo Senhor ter nos dado saúde e pelo Senhor ter nos dado também, ter nos provido o dinheiro para nós podermos ofertar, Pai. Que o Senhor possa continuar nos abençoando nossas famílias e que nunca falte em nossa mesa alimento. Que o Senhor possa nos abençoar, continuar abençoando as famílias, Pai. E que se alguém, porventura, não pôde, por exemplo, ofertar, que o Senhor abençoe também. É isso que eu te peço. Também abençoe a administração da igreja, que possa colocar nos lugares certos o dinheiro. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja. Tudo bem com os irmãos? Então voltei, né? Agora à noite, depois daquele culto abençoado presencial lá na igreja, nós podemos estar aqui agora nesse culto gravado, né? Para a honra, glória e graça do Senhor. Então, amados, vamos falar o nosso tema e a nossa divisa, vamos juntos? Viva o poder de transformar. Viva o poder de transformar.
Nossa divisa está em 2 Timóteo 1,7, vai dizer assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e de amor e de equilíbrio. Amados? Nós temos a posse desse espírito e vamos seguir em frente, vamos marcar. Os dias são maus, mas o Senhor tem dado grandes vitórias ao seu povo, tem dado vitória ao povo da nossa igreja. Então, amados, nossa campanha, fizemos um alvo de R$ 9.800. Esse é o nosso alvo dessa campanha. Até agora, até o dia 12, temos em caixa R$ 6.000, ou seja, 61% desse alvo. Mas a minha expectativa, amados, é que a gente marche e siga em frente e que a gente possa fazer além dos R$ 20.000 que a gente tem por determinação fazer nessa igreja, né? Lembrando que vamos buscar fazer uma feira missionária. Estive conversando com alguns irmãos hoje, irmão Donato. Vamos ver se a gente estrutura a nossa igreja para ali mesmo no nosso estacionamento fazer uma feira presencial, mantendo as regras, né? Essa feira deve acontecer ali pelo segundo sábado do mês de abril. Vamos estar confirmando isso com os irmãos e a gente vai poder ter a oportunidade de poder engrossar esse alvo como a gente faz, né? Então eu conto com as orações dos irmãos e conto, Pai, com vocês para que vocês possam me ajudar. Esse alvo é um alvo do coração de Deus direto com a gente e vice-versa. E eu sei que é sacrifício, eu sei das lutas, eu sei de muitas coisas que os irmãos têm passado, mas não deixe de ficar de fora, oferte, né? Mesmo você que não mandou o seu alvo para a gente compor, que você possa chegar junto. Eu não tenho dúvida das bênçãos grandiosas que o Senhor tem para nós. Ele não precisa do nosso dinheiro porque Ele é dono de tudo, né? Tudo que temos é dele, mas Ele tem abençoado o povo obediente, Ele tem abençoado aqueles que realmente lutam e de coração amam a sua obra e querem ajudar nesse projeto. Vamos lembrar que a gente está em 85 países com mais de 2.100 missionários que precisam da nossa ajuda, né? Vamos orar por esses missionários, pelo pastor João Marcos e seu time à frente desse projeto. Vamos ver mais uma vez o nosso vídeo, que é muito legal. Daqui a pouco a gente está cantando essa música sem precisar de ajuda da letra. Vamos lá? Cativo
Então, amados, muito legal essa canção, né? Como todas as canções que são feitas exclusivamente para essas campanhas, né? É muito legal. Então, amados, quero desejar um bom feriado a todos, um bom descanso, se cuidem. Os nossos queridos que estão em fase de vacina vão tomar sua vacina e que muito em breve toda a igreja possa estar reunida. Vem aí o nosso aniversário, né? A partir de 11 de março, onde essa igreja vai fazer 99 anos, né? Temos o pastor Sidney de fora. Depois a gente vai ter o nosso domingo também, vamos ter uma palestra para os casais no sábado. Fique ligado no PIB Informa. Fique ligado no PIB Informa. Se você não está lá ainda, manda um zap para mim por 988010636 que eu coloco você lá no PIB Informa, tá bom? Um culto abençoado a todos. Vamos seguir. Grande abraço a todos. Meus amados, no culto noturno de dominical, temos um momento de intercessão. Então, não leio de novo aquela lista da quarta-feira, mas vamos pensar nos nomes que a gente citou, nas suas necessidades aí de casa, algum vizinho que você tenha ciência de alguma necessidade, pedidos que aparecem nos nossos pequenos grupos multiplicadores, não é? Sempre temos um momento de oração e entre nós, o meu grupo tem muitos pedidos e a gente tem isso no zap e está sempre lembrando, né? Então vamos agora fazer desse momento um grande momento, ainda que não seja longo, mas um grande momento de intercessão. Vamos orar a Deus. Nosso amado Pai, nosso culto está seguindo, dedicamos nossas vidas, agradecemos a possibilidade de contribuir e agora, Pai amado, nós paramos para suplicar a favor das necessidades que estão em volta da gente, dos membros da igreja, de pessoas queridas, os enfermos, os idosos, aquelas lutas familiares em torno dos problemas econômicos, a ausência de emprego, portas que se fecharam. Ó Deus, esse é o momento de nossa intercessão. Lares, esposos, esposas, filhos, filhas. Pai amado, quantas são as necessidades, mas nós temos um Deus profundamente provedor, grande o suficiente para alcançar todas as nossas necessidades. Mas uma coisa fica certa, Senhor, nós estamos aqui debaixo da dependência da Tua graça, da Tua vontade e do Teu querer. O Senhor conhece o nosso coração, sabe o que aspiramos, o que desejamos. Entretanto, o que nós queremos ou desejamos ou aspiramos, nós queremos colocar sempre debaixo da Tua vontade e em Tuas poderosas mãos. Pai amado, abençoa-nos com aquilo que nós precisamos e que seja bom para a nossa vida e que seja bom para o Teu reino aqui na terra. Uma coisa garantimos, daremos ao Senhor a glória devida. Pai amado, essas são as nossas petições, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. A solidão vem, ela quer me destruir, e o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo, não sei de onde veio todo esse medo, e a culpa quer me convencer de que isto vem de mim, pondo pensamentos de que não é fácil assim. Eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos, mas isso não é o que meu pai disse pra mim. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus, dizendo pra mim
Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanime. Eu sou teu Deus, te escondo em mim e vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus, dizendo pra mim: seja forte e corajoso, não temas e não desanime. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanime. Eu sou teu Deus, te escondo em mim e vai ser sempre assim. 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 Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Deus tem um plano para a salvação do homem. E esse plano está apresentado aqui na Bíblia. Nós estamos todos nas mãos de Deus. Deus criou o mundo lindo, perfeito, colocou o homem para morar nele, mas o pecado, que é tudo aquilo que a gente pensa, fala e faz que desagrada a Deus, entrou neste mundo através da escolha errada de Eva, de Adão, em desobedecer a Deus. E por isso, o relacionamento de Deus com o homem acabou. Mas Deus tinha um plano. Deus sabia que o homem pecaria e providenciou Jesus. Jesus nasceu, viveu, obedeceu a Deus, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e mostrou o grande amor de Deus pelo homem, por você, por mim. E com isso, Deus trabalhou no meu coração, no seu coração, para que todo aquele que crer em Jesus, reconhecer que é pecador, confessar, se arrepender e crer, é salvo e volta a ter um bom relacionamento com Deus. E como é que Deus cumpre isto? Deus nos dá certeza de vida eterna. E quando isto acontecer, nós estaremos plenamente na presença dele.
Porque o Espírito de Deus vai habitar em nosso coração enquanto aqui estivermos. E quando nós morrermos, vamos morar eternamente com Deus. Mas isto só é possível porque o plano de Deus não mudou. Sabe o que muda? As nossas escolhas. Quais escolhas você está fazendo? Presta atenção na mensagem. O plano de Deus não muda. Depois desse momento infantil, meus prezados, com alegria eu anuncio para trazer-nos a palavra o pastor Luiz Fernando da Silva Mourão. O pastor Mourão tem estado conosco já há bastante tempo, tem nos ajudado muitas vezes, e se eu não estiver equivocado, é a sua primeira participação nesse ano de 2021. E ele terá outras oportunidades também. Então, com muita alegria, nós vamos passar a palavra ao pastor Mourão para nos trazer a palavra de Deus, que já colocou no coração dele, no seu coração, para o nosso coração. Acompanhemos com toda atenção a palavra de Deus trazida pelo servo pastor Luiz Fernando Mourão. Muito boa noite. Estamos aqui dia 14 de fevereiro para trazer o recado de Deus para a sua vida, o recado de Deus para aquilo que Ele quer nos ensinar através da sua palavra. E estamos aí ainda no meio dessa pandemia, buscando aí caminhos novos, recursos novos para esse tempo que a gente está vivendo. E antes de começar essa palavra que eu tenho para trazer para você, eu quero pedir uma gentileza. A nossa transmissão é feita pelo YouTube. E o YouTube tem uma inteligência artificial que entende que qualquer vídeo que é postado nele só ganha relevância quando ele é curtido e compartilhado. Por isso, todas as vezes que a gente está na transmissão, aparece lá aquela telinha azul e diz para você, curta e compartilhe. De repente você fica chateado, por que toda hora fica falando isso? É porque o propósito da nossa igreja é fazer com que a mensagem da palavra de Deus ela alcance mais e mais pessoas. Então, nós só conseguimos ganhar relevância nos nossos vídeos e alcançar mais e mais pessoas, então cumprir nosso propósito, quando as pessoas que estão assistindo os nossos vídeos, elas curtem e compartilham. Por isso, mais uma vez eu te peço, agora, eu vou começar a mensagem que Deus colocou no meu coração, eu peço que você saia do chat, tire o chat aí da sua tela, você vai lá na mãozinha que está assim, e você dá um curtir. Curte lá, do lado tem o compartilhar. Compartilhe com seus grupos de WhatsApp, com as pessoas que você entende, que precisam ouvir essa palavra. E com certeza, o Espírito Santo vai fazer a parte dele, vai transformar a vida delas, se elas abrirem o seu coração. Tá ok? Maravilha. Então vamos lá. O tema que eu quero conversar com você nessa noite, que eu trago para você nessa noite, é o que mudou nos planos de Deus para a sua vida no meio dessa pandemia. O que aconteceu com os planos que Deus tem para a sua vida no meio dessa pandemia? E aí eu já quero te fazer uma afirmação que é muito clara e muito objetiva e extremamente direta. Os planos de Deus nunca mudam. Ele continua buscando resgatar e salvar aquilo que se havia perdido. O que muda não são os seus planos. O que muda são as escolhas que nós fazemos, a nossa autossuficiência, a nossa arrogância diante de Deus, isso que muda aquilo que Deus tem planejado para a nossa vida. Mas não é Deus que muda, Ele é imutável, Ele nunca muda. Dia 14 de fevereiro, como eu falei, 14 de fevereiro de 2021, há praticamente um ano, a vida do mundo inteiro foi virada de cabeça para baixo. Há praticamente um ano, as nossas liberdades foram mudadas ou cerceadas por conta de uma pandemia que atingiu o mundo inteiro. Aquilo que conhecíamos como normal, sair, ir ao shopping, ir ao mercado, visitar parentes e amigos, sair para caminhar, ir à praia, tudo isso foi substituído por fique em casa, não se aglomere, não fique em recintos fechados, use máscaras, use gel, use álcool gel, álcool 70. Enfim, algumas pessoas que você encontra pela rua, elas andam com o seu álcool gel 70, 2 litros, e quando você vai falar com ela, algumas delas até espirram álcool em você, com medo
do vírus do Covid. É um medo que realmente existe, sim, claro. Né? Mas isso tudo que a gente está vivendo tem mudado muito a nossa vida, mudado muito as coisas que a gente tem vivido. Há um ano, nossas vidas sofreram uma reviravolta sem precedentes na história. E eu não vou me ater aqui para tirar qualquer tipo de conclusão, porque eu tenho absoluta certeza de que a história vai se encarregar de contar esse tempo. A história vai se encarregar de dissecar todo esse tempo que a gente está vivendo. Então, nesse tempo sem precedentes, estamos nós, preocupados com a eficácia da vacina, sobre as próximas situações, e nesse cenário de incertezas é que me cabe fazer uma pergunta para você e para mim. Diante da pandemia, o que mudou nos planos de Deus para nossas vidas? Diante dessa pandemia, o que é que mudou nos planos de Deus para a nossa vida? Quais foram os planos de Deus que foram frustrados por causa da pandemia? Você consegue descrever ou enumerar quais foram esses planos? Você acha que as circunstâncias deste mundo podem mudar os planos de Deus para a sua vida? Você acha isso? Você acha que Deus não sabia que isso iria acontecer? São muitas perguntas. A Bíblia nos ensina que o cuidado de Deus conosco é tão extraordinário, é tão grandioso, que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Lucas capítulo 12, versículo 7, ele afirma isso. Para mim é muito claro que Deus sabia o que ia acontecer. É muito claro que ele sabia tudo o que iria acontecer nesse tempo. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas então, se ele sabe de todas as coisas, por que ele permitiu que acontecesse isso? Eu e você fomos criados com autonomia para decidir os nossos destinos. E se ele, o nosso Deus, nos tirasse essa autonomia, ele seria mentiroso. A sua palavra é essa. A sua palavra em Números, capítulo 23, versículo 9, diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. E a palavra continua, e preste atenção nisso. Acaso ele fala e deixa de agir? Deus é assim? Por acaso Deus promete e deixa de cumprir? É claro que nunca acontece isso. Então eu volto à pergunta. O que mudou dos planos de Deus para a sua vida nesse tempo? E para tentar te ajudar a achar a resposta a essa pergunta, é que eu quero ler o texto de João, capítulo 3, versículo 17 a 21. E aí, por que esse texto? Porque muitas pessoas não conhecem o plano de Deus para a sua vida. Muitas pessoas não têm a noção exata de qual é o plano de Deus para a sua vida. Por isso eu convido você, abra a sua Bíblia aí, abra o seu smartphone, abra o seu computador. João capítulo 3, versículo 17 a 21. Eu quero que você acompanhe na hora que eu estiver fazendo a leitura. Tá? Bom, muitas pessoas que agora estão me vendo, ouvindo, e até aquelas que verão esse vídeo em qualquer tempo, quando nós falamos dos planos de Deus para a sua vida, imaginam planos específicos. E realmente, Deus tem planos específicos para a nossa vida. Planos que estão sujeitos à nossa vontade. Lembra? Deus nos fez com livre-arbítrio. Eu e você podemos decidir qual caminho que a gente vai seguir. Isso Deus nos deu. Ah, mas Deus não tem um plano para mim? Claro que Ele tem. Mas a sua vontade é preponderante na sua caminhada. O que hoje eu estou falando não é o plano de Deus específico para a sua caminhada, mas é o plano e o projeto de Deus para que estejamos sempre perto dele. Deus criou um projeto, Ele traçou um plano, um alvo, para que nós, que fomos criados por Ele, pudéssemos estar eternamente com Ele. É sobre isso que eu quero falar com você. E aí eu quero convidar você para ir lá no seu smartphone, no seu computador, na sua Bíblia, e acompanhar esse texto comigo, tá bom? João capítulo 3, versículo 17 a 21. E diz assim a palavra de Deus, eu leio a minha versão da Bíblia, é Almeida século 21, e eu leio para que você me acompanhe. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado,
Mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Esse é o texto de João, capítulo 3, versículo 17 a 21. Eu quero que você aí na sua casa, você possa colocar seus pensamentos em direção a Deus e faça essa oração comigo. Querido Deus, glorioso Pai, traz-nos discernimento e sabedoria para aquilo que Tu queres nos ensinar através da Tua palavra. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos e que Teu Espírito Santo possa visitar cada lar nesse momento. Que aqueles que ouvirem esta palavra possam ser transformados pelo poder que há no nome de Jesus. Essa é a minha oração, que faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse texto que a gente leu tem como contexto o momento em que Jesus ensinava um fariseu por nome Nicodemos. Nicodemos era autoridade entre os judeus. E ele, falando com Jesus, questionava sobre o novo nascimento. O que seria isso? Uma criança tem que nascer de novo, tem que entrar no ventre da sua mãe, tem que voltar a ser gerada. Ele não conseguia entender isso. É engraçado que muitas pessoas não aprendem porque não perguntam. Eu falo sempre isso para minha filha. Filhas, se você quer aprender, você tem que perguntar. Muitas pessoas passam a vida achando que sabem tudo ou fingindo que sabem. E não aprendem mais porque não perguntam. Elas ficam constrangidas. E eu quero te revelar algo muito grave, quero que você preste atenção nisso. Aquele que não pergunta precisa se autoavaliar e ver se não pergunta porque é arrogante, já sabe tudo, eu não preciso de aprender mais nada, ou é pela timidez, ou medo de se expor. Nos dois casos, aquele que não faz pergunta acaba se tornando um ignorante naquele assunto. E não há nada mais extraordinário que aprendemos. Aprendemos coisas novas. O nosso cérebro precisa disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos conhecer coisas novas, exercitar o nosso cérebro. Então, voltamos ao texto. E nesse texto, o que nós vemos é um homem letrado, autoridade entre os judeus, que se esvazia da sua sabedoria ou da sua arrogância para questionar a Jesus. E assim acaba dando oportunidade para que nós aprendêssemos sobre o plano de Deus para toda a raça humana. E aí você deve estar se perguntando, mas, Fernando, você não leu nada de Nicodemos? O que eu trouxe para você agora é o contexto. Se você pegar o João capítulo 3, versículo 1, você vai ver que o texto começa com as perguntas que Nicodemos faz a Jesus. E continua esse texto até o versículo 21, quando Jesus vai explicando as coisas para ele. E é por isso que eu trouxe esse texto, por isso eu trouxe esse contexto para que você pudesse entender da onde surgiu essa explicação toda que Jesus está dando aos seus discípulos, a Nicodemos e aquelas pessoas que estavam ali com ele. Então, diante da pergunta de Nicodemos, nós acabamos tendo a oportunidade de aprendermos sobre o plano de Deus para a raça humana. E o primeiro aprendizado que a gente tira desse texto é que Deus tem um plano para a minha e para a sua vida. Deus não criou a raça humana e a jogou pelo mundo sem ter um projeto, sem ter um plano, sem ter um alvo, sem ter um objetivo para as nossas vidas. Logo no verso 17, Lucas declara o plano de Deus para a nossa vida. E ele vai dizer, eu quero que você preste atenção, porque é fundamental você saber qual é o plano de Deus para a sua vida. Qual é o projeto de Deus para que você pudesse estar perto dele. Diz assim Lucas 3, verso 17. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar, mas para salvar. A palavra de Deus vai dizer em outro texto que Jesus veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E no caso, somos nós. Deus enviou seu Filho para que nós pudéssemos ter novamente comunhão com Ele. Quantas pessoas que conhecemos que estão vivendo desesperançadas nesse tempo? Estão buscando auxílio de remédios para dormir, estão buscando psicólogos para conversar, porque não têm a noção exata do amor de Deus por elas.
As pessoas estão desesperadas, elas estão sem esperança, elas estão sem alvo na sua vida, porque elas não sabem que Deus as ama e que Deus as quer perto dele. Assim, em meio dessa pandemia, isso se aflorou ainda mais. O desespero e a proximidade ou a possibilidade da morte mais perto, por conta de tudo aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve, tem causado um rebuliço na cabeça das pessoas. Em meio a esse tempo de tanta desesperança, é preciso que você que ainda não conhece o amor de Deus, um amor que é incondicional por você, um amor que é extraordinário pela sua vida, você possa abrir o seu coração e receber esse amor. Você que está aí na sua casa, que está vendo esse vídeo, seja no dia 14, nesse domingo, ou seja em qualquer momento desse tempo, você precisa entender que Deus te ama. Que mesmo sozinha na sua casa, sozinho na sua casa, sozinho no seu carro, Deus ainda olha para você, Ele sabe onde você está e Ele te ama. E aqui trago uma informação importante, e peço que você preste bastante atenção. O amor de Deus é incondicional. Eu afirmo novamente isso. Ele é incondicional. E a palavra de Deus diz que Deus te ama desde o ventre da sua mãe. O salmista diz que quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, sem forma, Deus já me via, Deus já me amava. E a maior prova disso é que Ele enviou o seu próprio Filho como um gesto de amor, como um gesto desse amor, para pagar o preço do pecado, do seu pecado, do pecado por você. Deus te amou tanto e te ama de uma forma tão incondicional que Ele foi capaz de dar o seu próprio Filho para morrer na cruz pelos seus pecados. Ele entregou o seu próprio Filho como oferta pelo seu pecado. E por que Ele fez isso? Porque Deus é santo. E a santidade de Deus não consegue conviver com o pecado. Por isso, para que você pudesse ser santificado, Deus enviou o seu Filho, para que através de Jesus, você tivesse seus pecados perdoados, pudesse ir a Deus. E o que você precisa fazer para receber esse amor? É reconhecer sua condição de pecador. É entender que os seus pecados te afastam de Deus. Você precisa receber então Jesus como Senhor da sua vida, como aquele que pagou o preço pelos seus pecados. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus para que estejamos na presença dele começa por aceitarmos o sacrifício que o próprio Deus fez de dar o seu Filho por nós. E sempre que eu falo sobre isso, eu começo a pensar se eu seria capaz de dar uma das minhas filhas por amor de alguém. Dificilmente eu conseguiria fazer isso, porque o meu amor não consegue ser tão incondicional assim. Mas Deus ama você. Por isso Ele deixou que seu Filho viesse ao mundo, nascesse, crescesse e morresse pelos seus pecados e pelos meus pecados. E o convite hoje que eu faço a você: reconheça que é pecador, aceite o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e receba o amor do Pai. Porque o segundo aprendizado que eu tiro desse texto, para mim e para você, é que Deus preparou um caminho para termos comunhão com Ele. E está lá no verso 18, acompanhem comigo aí. Diz assim o verso 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Você consegue perceber isso? Quem nele crê, Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A pior coisa que pode acontecer a qualquer ser humano é andar afastado da presença de Deus. Não há nada que angustie mais o ser humano do que ter a convicção, do que não ter a convicção do seu futuro. Toda a humanidade, em todo o tempo, sempre quis achar uma forma de prever o futuro. E aí, a gente vai ver em filmes, vai ver no dia a dia, são pessoas que vão buscando adivinhadores, buscando pessoas que possam vir e trazer a solução ou mostrar para elas o futuro. É o tempo todo, os filmes mostram isso, o dia a dia você vê isso. E talvez você pense, todo mundo diz que Deus é amor, que Ele cuida de todos, então por que essa palavra tão dura? O verso 18 é uma declaração extraordinária
de futuro das nossas vidas, quando decidimos viver com a nossa vida afastada de Deus. Ele é muito claro em dizer: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no Filho unigênito de Deus. Que palavra dura! Eu quero trazer para você uma metáfora, para que você possa entender o que o texto está querendo dizer para você. Aqueles que têm filhos ou que não têm, mas vão lembrar, quantas vezes você já falou para o seu filho ou sua mãe falou para você: não corra desse jeito nessa calçada, pois ela é muito áspera, e se você cair, você vai ralar o joelho, para logo em seguida, você cair ou seu filho cair, ralar o joelho. E aí ele vem para você e diz: eu caí porque você falou. E você diz para ele: você caiu porque não ouviu o conselho que eu te dei. Você caiu porque desobedeceu aquilo que eu te ensinei. Você caiu porque na sua arrogância você achou que era autossuficiente e que você não precisava de ninguém. Então você caminhou na direção que você quis. E não tem problema nisso. Porque se é isso que você quer, está tudo certo. Você consegue perceber que o que Deus está falando conosco é amor e cuidado? Você consegue perceber que a orientação que Ele nos dá é cuidado com a nossa vida? É porque Ele nos ama, é porque Ele quer que nós estejamos perto dEle, é porque Ele quer que nós não caiamos em ciladas, não andamos em caminhos errados? Consegue perceber que o que temos vivido não é o plano de Deus para a nossa vida? Você consegue perceber isso? Muitas vezes nós fazemos escolhas erradas, mas Ele continua nos mostrando o caminho. Ele continua dizendo para a gente: olha, muda seu comportamento, muda a forma como você age. Ele continua dizendo para ele: quem nele crê não é condenado. Então, se você quer ter certeza de futuro na presença de Deus, você precisa crer em Jesus. Quais planos de Deus você tem frustrado na sua vida? Para um pouquinho. Começa a repensar a sua vida, começa a olhar para dentro de você mesmo e responder essa pergunta: quais planos de Deus você tem frustrado na sua vida? Um casamento de respeito, um casamento onde há harmonia, um casamento onde os cônjuges se respeitem? Ou você tem frustrado esse projeto de Deus para a sua vida, sendo desrespeitoso, sendo deselegante, falando palavras que não acrescentam em nada à vida do seu cônjuge? Filhos que sejam criados no caminho do Senhor é o plano de Deus para a sua vida. Mas será que você tem frustrado esses planos de Deus? Você tem vindo à igreja e deixado seu filho em casa? Ou muitas vezes você tem trazido seu filho para a igreja, mas você fica em casa? E aí, como é que você quer que os planos de Deus se cumpram na sua vida se você não faz nem a sua parte? Um namoro de honra. Você está namorando, você quer seguir os planos de Deus, mas você tem namorado de uma forma desonrosa. Você que tem uma empresa e que deveria cumprir os propósitos, os projetos de Deus para a sua empresa, de ser uma empresa honesta, uma empresa compromissada em cumprir suas obrigações com honra, mas você tem feito totalmente o contrário. O projeto de Deus para a sua vida é que você esteja em comunhão com Ele, e muitas vezes você não tem uma vida de oração, você não tem uma vida de busca da presença de Deus, você não tem uma vida onde você busque conhecer o projeto de Deus para a sua vida. Deus preparou um caminho para estarmos em comunhão com Ele. Será que não é esse o seu tempo de retornar a esse caminho? Será que não é esse o seu tempo de mudar as suas atitudes diante de Deus? Está fazendo algum sentido para você aquilo que eu estou falando? Você está conseguindo se autoavaliar e pensar: puxa vida, eu preciso mudar os meus caminhos. Se isso está fazendo diferença para você, se está fazendo algum sentido para você, é porque hoje é um dia de mudança. E essa mudança na sua vida só depende de você. O terceiro aprendizado que eu tiro desse texto é que nossas escolhas é que nos afastam da presença de Deus. São as minhas escolhas, são as suas escolhas é que nos afastam da presença de Deus, porque Deus nunca se afasta da gente. Você lembra? Ele te ama. Ele deu o Filho dele pela sua vida.
Ele te ama de uma forma tão extraordinária, tão incondicional, que ele ama porque é a essência dele. Deus é amor. Mas as nossas escolhas nos afastam da presença de Deus. Vamos lá para os versículos 19 e 20. Diz assim: e o julgamento é esse. A luz veio para o mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Então, o terceiro aprendizado que eu tiro desse texto é que as nossas escolhas nos afastam da presença de Deus. Em vez da gente caminhar na luz, caminhar de forma clara para que tudo aquilo que a gente está fazendo fique muito claro para as pessoas, e quem tá andando na luz não quer errar, não quer fazer nada errado para que as pessoas não vejam que ele está errando. Muitas pessoas, quando perguntadas sobre quem elas são, se autoavaliam como pessoas boas, legal, e fazem isso com base em seus critérios próprios, ou os valores que elas receberam de sua família, ou das pessoas com quem elas conviveram. Isso é natural, porque a gente sempre se avalia com os critérios que a gente conhece. Mas nessa parte do texto, o próprio Deus nos dá a sua régua de medida. E o que há de tão extraordinário nisso? É que por ela podemos avaliar em que lugar nós estamos diante dos propósitos de Deus para a nossa vida. O texto diz com muita clareza: a luz veio ao mundo. E ele fala de Jesus. Jesus é a luz que veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas em lugar da luz. Os homens amaram mais as coisas do mundo em vez de amar as coisas de Deus. E eu me pergunto, será que há necessidade de explicar algo que para mim parece tão claro? Você se autoavaliando, será que você tem andado na luz ou você tem andado nas trevas? E a primeira pergunta que você precisa responder nesse momento, quando você está se autoavaliando, é: você ama a Jesus? Você ama andar na luz? Você ama andar na presença de Jesus? E a resposta que de forma rápida a grande maioria das pessoas tem: sim, é claro que eu amo a Jesus. Quem é você para me perguntar se eu amo a Jesus? Preste atenção. Eu me lembro, quando faço essa pergunta, da passagem quando Jesus, em João, capítulo 21, versículo 15 e 22, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o amava. E quando vejo esse texto, vejo Jesus com um amor extraordinário, dando a Pedro a oportunidade de uma autoavaliação, ou de uma avaliação. E aí Pedro então pergunta uma primeira vez: Pedro, você me ama? E a primeira resposta de Pedro é instintiva, como você: sim, eu amo o Senhor. Ele diz: apacenta meus cordeiros. Mas Jesus pergunta mais uma vez a Pedro: Pedro, tu me amas? E a segunda resposta de Pedro é racional: claro, Senhor, que eu te amo. E Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus vem com uma terceira pergunta: Pedro, tu me amas? E a resposta que Pedro dá a essa terceira pergunta não era mais por instinto, não era mais por razão, era de um coração contrito e quebrantado. E ele responde: sim, Senhor, eu te amo. Jesus diz: vai e apacenta as minhas ovelhas, cuida do rebanho que eu vou colocar nas suas mãos. Pedro responde a Jesus com o coração quebrantado e convicto que ele precisava amar Jesus, não só de palavra, mas de todo o seu coração. Então eu volto à pergunta: você ama Jesus? Você tem compromisso com Jesus? Você tem compromisso com a palavra de Jesus? Você tem compromisso com o sacrifício que ele fez na cruz por você? Se a sua resposta é sim, ande na luz de Jesus. Não abra mão de caminhar na luz de Jesus. E eu quero terminar com um quarto aprendizado. E o quarto aprendizado que tiramos desse texto é que a oportunidade de novas decisões está na nossa mão. A oportunidade de caminhar na direção de Jesus, de voltar a caminhar nos propósitos de Deus para a nossa vida, voltar a continuar seguindo o propósito de Deus para a nossa vida, está lá no verso 21.
e diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifestem suas obras, a fim de que se manifestem que suas obras são feitas em Deus. Por mais que tenhamos tomado decisões erradas no passado, ainda hoje Deus nos dá a oportunidade de novos caminhos. Ainda hoje Deus nos dá a oportunidade de novos rumos. O texto é claro em afirmar que aquele que decide praticar a verdade caminha na direção da luz. No verso 16 do capítulo 3 de João, um pouquinho antes da onde a gente começou a ler, você encontra a maior declaração de amor que alguém pode receber, que é saber que o seu Criador tem prazer em estar com ele. E que para voltar a ter comunhão com a sua criatura, ele foi capaz de dar a vida do seu próprio filho, como resgate pelo pecado. Você sabe o que diz João 3,16? Diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. É que você passe a eternidade com ele. E isso vai acontecer quando você abrir seu coração e entregar sua vida a Jesus. Quantos que estão vendo essa mensagem têm noção exata do tamanho do amor de Deus para a sua vida? Pare um pouquinho, pense aí. Você tem a noção exata do tamanho do amor de Deus pela sua vida? Se você tem aí mesmo na sua casa, diga: eu tenho, pastor. Eu tenho noção exata do amor que Deus tem pela minha vida. Quantos que estão vendo essa mensagem reconhecem que são pecadores? Porque muitas vezes não fazem o que sabem que é o certo a fazer, mas fazem aquilo que seus desejos e caprichos os levam a fazer. Também digo: eu reconheço, eu sou desse jeito. Eu vou me deixando levar, eu vou fazendo aquilo que dá no meu coração, sem entender o propósito de Deus para a minha vida. Eu sou desse jeito. Mas e aí? O que eu faço? Quantos que estão vendo essa mensagem reconhecem que precisam voltar a ter comunhão com esse Deus amoroso e querem reconhecer Jesus como Senhor da sua vida? Digam aí na sua casa: eu quero ter o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Declare com a sua boca: eu quero ter o Senhor Jesus como Senhor da minha vida. Porque a palavra de Deus nos exorta que a gente precisa declarar com a nossa boca as nossas decisões. O texto de João 3,16 não deixa margem para que possamos especular que Deus dará outro caminho pelo qual possamos estar com Ele. Se queremos estar com Ele na eternidade, precisamos decidir. E esse caminho é Jesus. Esse caminho é confiar a sua vida a Jesus. Esse caminho é entender que você é pecador e que para pagar o preço do seu pecado, Deus te amou e enviou Jesus para morrer na cruz pelos seus pecados. E que se você aceitar Jesus como Senhor da sua vida, Ele te dá um selo de remissão de pecados. E aí você tem garantida a sua entrada no céu. Bom, o caminho para terminar. E quero chamar a sua atenção que hoje aqui, nesse texto, nessa palavra que eu trouxe, você teve 4 aprendizados. E eu quero que fique fixado na sua cabeça esses 4 aprendizados. Primeiro, Deus tem um plano para a sua vida. Então, quando você estiver nos momentos difíceis da sua vida, quando você estiver com dificuldade, pare um pouquinho e lembre: Deus me ama. Ele tem um plano para a minha vida. Segundo aprendizado, Deus me ama. Ele preparou um caminho para eu ter comunhão com Ele. As coisas estão difíceis, as coisas não estão acontecendo, você está caminhando, as portas não se abrem. Para. Diga para você mesmo: Deus preparou um caminho para eu ter comunhão com Ele. E Ele vai à frente das minhas batalhas. É nele que eu confio. Há um terceiro aprendizado. Deus nos preparou um caminho. E somente as nossas escolhas é que nos afastam da presença. Caminhando e as coisas não estiverem funcionando, comece a se perguntar: será que eu tenho escolhido o caminho certo? Ou eu tenho escolhido fugir da presença de Deus? Porque a hora que você se perguntar isso, você tem a oportunidade de mudar o caminho que você está seguindo. Então, seguindo o propósito na direção de Deus. E um quarto aprendizado.
Existem oportunidades de novas decisões todos os dias. E elas estão ao alcance da sua mão. Só depende de você. Só depende de você querer mudar o rumo da sua vida. Enfim, diante de tudo aquilo que você aprendeu, qual decisão que você vai tomar? Qual caminho que você decide seguir depois de aprender isso tudo? Saber que Deus te ama, saber que Ele preparou um caminho para você, saber que as suas escolhas te afastam do caminho do Senhor, mas saber também que a hora que você para e que você muda o seu rumo, muda completamente a história da sua vida. Qual decisão que você vai tomar? Você vai continuar andando nos mesmos caminhos? Você vai continuar andando junto com as mesmas pessoas que te afastam da presença de Deus? Sabendo que esses caminhos não estão te levando para estar na direção de Deus? Ou você vai querer mudar o rumo da sua vida e experimentar o cuidado desse Deus maravilhoso? Einstein, em uma das suas muitas frases, muitos escritos, ele tem esse escrito que eu gosto muito, já usei em outra mensagem aqui na igreja. E ele diz o seguinte: somente um louco faz as mesmas coisas e busca ter resultados diferentes. Somente um louco faz as mesmas coisas e busca ter resultados diferentes. Então, se você quer um casamento diferente, mude o seu comportamento. Se você quer que seus filhos sejam mais obedientes, mude o seu comportamento. Se você quer ter sucesso no seu trabalho, mude o seu comportamento. Se você quer ter novas amizades, mude o seu comportamento. Você tem a oportunidade de fazer escolhas novas todos os dias. O meu convite hoje a você é: escolha confiar a sua vida a Jesus. Escolha entregar o seu caminho a Jesus. Nessa noite, o convite é para você voltar a caminhar na direção de Deus. E para isso, você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Você precisa colocar a sua confiança e a sua esperança na direção dele. E quem é que pode tomar essa decisão por você? Somente você. Eu posso dizer para você: caminhe na direção de Jesus. Mas o primeiro passo, o segundo passo, serão dados por você, por decisão, por vontade própria. E aí eu tenho que te perguntar: qual vai ser a sua decisão nessa noite? Continuar caminhando do jeito que você tem caminhado, tendo os resultados que você tem tido? Ou você decide caminhar na direção de Jesus, receber o amor de Deus e ser transformado por esse amor? Eu quero pedir a você uma coisa. Eu não consigo saber o que passa no seu coração. Eu não consigo ler a sua mente. Por isso eu peço a você que, se nesse dia você tomou decisões diferentes, você primeiro aceitou Jesus como Senhor da sua vida, reconheceu a sua condição de pecador e quer caminhar na direção do propósito de Deus, coloque aí nos comentários do YouTube, fale conosco, nós queremos orar por você. Entre no site da nossa igreja, www.pibjpa.org. Vá lá nos comentários, comente conosco, nós queremos orar pela sua vida. Se você quer falar direto comigo, não tem problema, você vai no Instagram, e o meu Instagram é Fernando Mourão 1. Vá lá e diga: pastor, eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida. Pastor, eu tomei a decisão de mudar os meus caminhos, eu já conheço Jesus, mas eu tenho caminhado de uma forma diferente, um caminhar e um andar que tem me afastado da presença de Jesus, mas eu decidi que eu vou mudar o rumo da minha vida. Comente comigo, eu quero orar por você, eu quero te acompanhar em oração. Enfim, eu quero saber a sua decisão. E eu te peço que compartilhe comigo aquilo que Deus falou no seu coração. Compartilhe comigo quais foram os ganhos que você teve ao ouvir essa palavra de Deus. Compartilhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. Porque talvez aquilo que Deus te falou vai transformar também a minha vida. Vai transformar a vida de tantas pessoas que de repente vão ler isso no comentário. Hoje é um dia extraordinário. É um dia que pode ser o primeiro dia de toda a mudança da sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa decidir mudar. Você precisa decidir abrir o seu coração, receber Jesus como Senhor da sua vida e entender e compreender e receber o plano e o projeto de Deus para que você esteja com Ele na eternidade. Que Deus te dê sabedoria e te dê discernimento para que você tome essa decisão. E agora eu quero orar com você. Eu quero colocar a sua vida, a sua decisão diante de Deus. Por isso eu te peço, aí onde você está, abaixa a sua cabeça, coloque seu pensamento diante de Deus. Eu vou orar
pela sua vida. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu nos trouxeste uma palavra, nos lembrando que Tu tem planos e projetos para a nossa vida. E que o maior projeto, o maior plano que o Senhor tem para a nossa vida é estarmos na eternidade com o Senhor. Muito obrigado porque o Senhor enviaste Teu Filho Jesus para ser o Redentor das nossas vidas, ser aquele que vem nos salvar e resgatar das garras do pecado. Obrigado pelo Teu sacrifício, obrigado pelo sacrifício de Jesus. E agora, Senhor, eu te peço que visite cada coração que escutou essa palavra. Cada pessoa que está agora repensando suas decisões, repensando aonde tem colocado a sua fé e a sua esperança. E, Senhor, se porventura houver entre nós, aqueles que estão vendo esse vídeo, pessoas que querem tomar uma decisão de Jesus, dê a elas a coragem, a ousadia e a intrepidez de dizer sim, eu quero entregar minha vida a Jesus. E possam receber Jesus como Senhor da sua vida. E possam compartilhar conosco, para que nós possamos estar orando pela vida delas. Pai, tem misericórdia dos meus amigos, dos meus irmãos. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê discernimento e te dê esclarecimento daquilo que Ele te falou ao teu coração hoje. Que Ele possa fortalecer essa decisão que você tomou. É o desejo do meu coração. Me procura lá no Instagram, comenta comigo e eu vou estar orando por você também lá. Tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe. Até a próxima vez. Tchau, tchau. Ouvindo essa palavra que veio do Senhor para o nosso coração, cantemos Doce Nome. Cantemos então Doce Nome. Só de ouvir tua voz, de sentir
Chegando ao finalzinho do nosso culto, né? Nós vamos agradecer a companhia de todos, desejar da nossa saudade, porque gostamos de iniciar, quase que dá vontade de começar tudo de novo, né? Mas estamos terminando, Deus nos deu uma semana abençoada, lembrando a atividade do final da semana que vem. Sábado, a live com o pastor Sidney Conceição Menezes, família, e no domingo, pela manhã e à noite, nós o teremos conosco, falando desse núcleo de vida que é agora a sua ocupação principal, que é ministrar a encontros de casais. Ele tem viajado, morando em Portugal, tem viajado pela Europa, tem feito alguns desses trabalhos. Estando no Brasil, vai estar conosco nesse final de semana. Oremos por esse trabalho. Deus nos abençoe, nos dê uma noite de paz. Acompanhemos o irmão Ricardo e logo a seguir a bênção araônica. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, a Ti toda honra, graça e glória. Te agradecemos, bendizemos ao Teu santo nome, Senhor, pela Tua imensa graça sobre nossas vidas, pela Tua mão de poder, Senhor. Te agradecemos por este dia, Senhor, pelo livramento que o Senhor tem nos dado, Senhor, por este dia de bênção, Senhor, que temos passado em Tua presença, Senhor. Peço que o Senhor nos abençoe, nos guarde, Senhor, cada um dos Teus servos, servas, Senhor, que estão, Senhor, assistindo, participando deste culto. Nos abençoe, Senhor, abençoa nossas famílias, nos guarda e Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Você está assistindo PIB Informa. Quarta, dia 17. A meditação bíblica estará sob a responsabilidade do irmão Donato Farinelli, que retornará aos estudos da carta aos Gálatas. Sábado, dia 20, às 16 horas, pela plataforma Zoom. Teremos uma live com o pastor Sidney Conceição Menezes. O pastor Sidney reside em Portugal e está no Brasil ministrando palestras e pregações. Domingo, dia 21, às 8 horas, em reunião presencial, os 7 comitês estarão reunidos traçando os planos para 2021.
Ainda nesse domingo 21, teremos a palavra do pastor Sidney, pela manhã e noite. Pequenos grupos multiplicadores. Os PGMs estarão reunidos na próxima semana. Pedidos de oração. A irmã Dorcas Silva Lima continua hospitalizada, entubada e sedada. Prosseguimos pedindo as orações pela irmã Maria Marquesa Dias. Ela continua hospitalizada. O irmão Emídio Silva Neto pede nossas orações. Nestes últimos dias, tem precisado de atendimento na UPA. A irmã Tânia Frisch nos encaminhou pedido de orações por seus pais, Udo Frisch e Maria Filomena Pleger, aguardando exames de Covid-19. Também pediu por sua irmã, Sueli, lutando com um câncer. Este foi o PIB Informa. Você já pode participar dos nossos cultos presenciais aos domingos pela manhã. Estamos observando todas as medidas dos protocolos de segurança, visando reduzir as possibilidades de contágio. Para tanto, você deve inscrever-se com antecedência, telefonando ou enviando uma mensagem para o número 97012-0557, ou ainda telefonando para um dos números fixos da igreja, 3392-5202 ou 2425-7459, informando seu nome, telefone e idade. Lembramos que as pessoas que se enquadram nos grupos de risco não estão proibidas de estarem presentes nos cultos, mas é altamente recomendável que não se exponham a qualquer risco e permaneçam em suas casas. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.